Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre energia eólica. Energia eólica nada mais é que uma energia renovável, porque o vento ele sempre se renova. E o Brasil ele tem uma grande capacidade para poder ser instalado essas usinas eólicas, porque aqui tem muita circulação atmosférica, formação de ventos em uma velocidade alta, por exemplo, lá no litoral nordestino, um grande índice de circulação atmosférica com uma velocidade alta ali no litoral, a velocidade alta desses ventos, desses moinhos de ventos. Então ele tem uma grande capacidade aqui mais nessa costa, que recebe uma grande ar atmosférico vindo do oceano. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem uma maior capacidade do que as outras regiões. Você foi se distanciando aqui do litoral. Ela tem essa capacidade, mas não tem incentivos governamentais como em outros países. Aqui a gente tem um crescimento de produção e consumo ao longo dos anos na Europa. Desde 1995, essa pesquisa até o ano de 2016. Vocês percebem que cresceu aqui esse gráfico, vocês podem observar que cresceu essa porcentagem de produção de consumo de energia eólica, a base dessas usinas eólicas. Temos aqui o funcionamento de uma energia eólica, a gente vai conhecer primeiro as estruturas. Aqui temos o transformador, temos as pás, a hélice em si, pá de rotor, cada pá a gente chama de rotor. Primeiramente a gente tem a torre, e nela ela está suportando o peso das hélices. Cada hélice chamamos de pá, do rotor. Temos a nacelle, essa estrutura aqui na base, e temos o cubo. Internamente a gente pode ver o cubo do rotor, ele em geral, ele é o rotor, temos as pás do rotor, temos o tubo do rotor, temos aqui o freio, esses dois freios, temos o eixo da baixa de velocidades, aqui ele vai estar em movimento, temos um freio para ela não se acelerar tanto aqui como aqui, temos as caixas de engrenagem e o eixo de alta velocidade. E o gerador de energia. No momento que essa energia é gerada, ela aqui na celle, ela, quando é gerada, ela é encaminhada aqui na torre de baixo para cima até chegar no transformador. O vento faz como acontece esse processo de energia através do vento. Então o vento ele faz a hélice girar. No momento essa hélice gira, temos então internamente o eixo e o gerador, lá que eu falei para vocês, que vai gerar energia. O eixo se movimenta devido ao movimento das pás, momento dessas hélices, né? Então, no momento que ela se movimenta, o eixo começa a se movimentar. Assim que ela se movimenta, ela vai gerar energia aqui na caixa de marcha. Aqui a caixa de marcha, aqui no gerador. Eixo de movimento, gerador para produzir eletricidade. Um transformador converte a energia em alta voltagem. A eletricidade, então, é transmitida para a rede elétrica. Entendo o processo que turbinas eólicas ou aerogeradores captam a energia do vento e transformam em eletricidade. São instaladas em locais com ventos constantes, como eu falei. Lá, o nosso litoral nordestino tem uma grande índice de capacidade para ser colocado essas usinas eólicas, por
causa dessa capacidade de ventos constantes ali naquela região, principalmente no Rio Grande do Norte. Os ventos se transformam principalmente por causa do aquecimento desigual da atmosfera, que faz esse vento circular. Como funciona? Uma força de vento gira as 3 pás que pulsionam um rotor e este se conecta com o eixo principal que move o gerador. O gerador vai se movimentar. Dentro da turbina há um multiplicador de velocidade que gira um reator a 1.500 giros por minuto, que precisa até daquele freio. Isso permite que o gerador produza eletricidade. E a eletricidade, então, ela é enviada por cabos que desce pelo interior da torre e se conecta com a rede de energia. Tá? O vento, a partir daqui, gera essa energia através do vento que vai ser encaminhado para as redes de eletricidade. Vamos às vantagens das usinas eólicas. É uma fonte de energia inesgotável, porque o vento ele não se esgota, porque a circulação atmosférica é constante. Não, o mais importante, não emite gases do efeito estufa, que contribui para o efeito estufa, e não gera resíduos, nenhum resíduo é gerado, por exemplo, como a gente viu lá nas energias anteriores. Os geradores podem ser instalados em áreas sem a necessidade de deslocamento da comunidade, sendo compatível com a permanência também de atividades agrícolas e pecuárias. Muito importante que aqui no Brasil a gente tem muitas áreas de agrícola e a pecuária, principalmente lá mais ao oeste de São Paulo e no centro-oeste do país. Então, nessas regiões seria importantes também para ser colocado essas usinas eólicas. Mas a gente precisa também desses lugares ter uma capacidade de uma geração de um vento constante com a circulação atmosférica que a gente tem mais na região litoral, principalmente no litoral nordestino. Aí, nessas regiões, então não tem tanto dessa capacidade nos interior, com a permanência dessas atividades agrícolas, então aqui no nosso país, nessas regiões não vai casar tanto por causa desse problema, tá? Que a gente precisa de um movimento, uma circulação atmosférica constante, tá? Que não é no caso aqui na região centro-oeste, como é lá no Nordeste, no litoral nordestino. As desvantagens, vamos então para as desvantagens. A gente precisa de um vento intermitente. O que eu falei, a gente tem na nossa região nordestina, no litoral nordestino, a gente tem esse vento intermitente. Ao contrário da região que tem espaço para isso, como na região centro-oeste, no mais oeste de São Paulo, a gente tem essas áreas que podem ser compatíveis com as áreas agrícolas, porém não tem essa intermitância de vento como ocorre no litoral nordestino. Então, esse já é uma desvantagem para poder colocar essas usinas. Informam muito que há poluição sonora desses equipamentos. Aí já é uma outra forma que a gente não quer, que eles não querem essas usinas próximas de residência, por causa desse motivo, ou naquelas residências próximas às praias. Então, já é uma desvantagem por causa da poluição sonora. Dizem que essas turbinas fazem barulhos estrondosos que acabam irritando, assim como uma fábrica constante. E tem impacto sobre a migração das aves. As aves, elas não são como nós, animais racionais. Então, no momento, se ela for migrar e ter que passar por aquele sentido onde está aquela usina eólica, elas vão passar e elas não vão perceber que aquelas hélices estão em movimento. Então elas acabam passando por ali e ocorre muita mortalidade dessas aves naquelas regiões.
Tá? Esse já é um grande impacto para a biodiversidade de aves. Essa é a aula de eólica, de energia eólica. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo ela tendo essas desvantagens que eu falei, ela tem também muitas vantagens. E o importantíssimo agora para o mundo é diminuir a liberação de gases que intensificam o efeito estufa. Então tá aí uma oportunidade para um incentivo governamental entrar, né, para que assim essas usinas possam ser instaladas, aumentadas, substituídas pelas nossas usinas hidrelétricas que têm mais impactos sobre a biodiversidade, sobre o espaço, sobre a sociedade do que essas usinas eólicas. Tá? Então, já é uma das que eu apresento a vocês que possa substituir as usinas hidrelétricas no país. Ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.